Vamos lá, galera, vamos começar aqui. Pessoal, olha só. Hoje a gente trouxe aqui para vocês algumas questões essas retiradas de provas do Enem, questões super tranquilas, né? É o que a gente já vem conversando em momentos anteriores. Acho que o Fernando Henrique também deve ter comentado alguma coisa com vocês. A gente precisa, colocar uma coisa muito clara na nossa cabeça. A prova do Enem é uma prova que não é composta exclusivamente por questões difíceis. Se a gente pegar a maior parte das questões da prova, são questões acessíveis, são questões relativamente simples. Óbvio que existem aquelas questões que merecem uma análise mais aprofundada, né? Existem aquelas questões que são mais extensas, mas em geral a gente consegue fazer uma prova tranquila, tá? A gente consegue um perfil bom de quantidade de questões. Agora sim, hoje o que é que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês questões de vários tipos. Questões que tratam de geometria analítica, né, que é um assunto que vem ganhando força nos últimos vestibulares. Uma coisa que é importante, pessoal, que a gente tem que lembrar exatamente nessa reta final de preparação é o seguinte: a gente não estuda o que a gente gosta, a gente estuda aquilo que é necessário, a gente estuda aquilo que é preciso para que a gente consiga fazer uma prova legal. Então, tomando por base as últimas provas, o que é que a gente pode dizer para vocês? Que geometria analítica é um assunto que vem ganhando uma certa força nos últimos vestibulares. Então, vale a pena a gente dar uma revisada, principalmente nos conceitos de distância de dois pontos, a parte de equação de reta, a parte de equação de circunferência, que para muita gente parece esquisito, mas é super simples, a parte de equação de circunferência. E hoje a primeira questão que eu vou apresentar para vocês, questão de número 1, uma questãozinha de geometria analítica, trata exatamente da ideia de função associado à geometria analítica, a parte de equação de circunferência. Eu vou ler aqui com vocês o texto e vou fazer aqui algumas observações que são importantes, tá? Galera, o texto da questão diz pra gente o seguinte: a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Isso aí está ilustrado, né? Uma criança brincando aqui no balanço, a corda que sustenta, né, tem exatamente 2 metros. E aí o texto diz o seguinte: a criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então, se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Então, quer dizer que essa criança não está com uma brincadeira muito radical, né? Então, ela está balançando numa situação tal que essa corda ela não consegue chegar na posição horizontal, tá? Para gerar mais perigo. Aí o texto diz o seguinte, ó. Vou colocar mais para cá. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem a orientação positiva para cima. A pergunta da questão é: a curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de que função? Então, a primeira coisa que a gente precisa imaginar nessa questão é o seguinte: é que esse balanço, pessoal, ele tem apenas um ponto de sustentação, certo? E na outra ponta, uma criança está aqui, ó, se balançando, né? Por conta desse único ponto de sustentação e a criança balançando, se por acaso ela tivesse força suficiente para girar, se ela desse um giro completo, o que nós teríamos era exatamente uma circunferência, né? Se a criança tivesse força suficiente para girar, o giro completo daria exatamente uma circunferência. E o que nós temos nessa figura é uma parte da circunferência. A trajetória que é descrita no texto é exatamente uma parte da circunferência. Então acompanhe aqui comigo que eu vou fazer aqui algumas anotações, tá certo? Primeira informação é o seguinte: nós temos aqui, ó, esse topo do suporte, e aí aqui, galera, tem uma coisa que é fundamental. Não é uma coisa que eu estou achando, é uma informação da questão. O enunciado diz que o topo do balanço está na origem. Então está escrito assim, ó, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Beleza. Galera, se isso aqui representa a origem o que é? Não é o ponto de coordenada 0, 0? A origem não é exatamente a interseção do eixo X com o eixo Y. Então, embora no desenho não apareça, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar bem aqui, ó, um dos eixos cartesianos, que é o eixo X, e bem aqui eu vou traçar o outro eixo cartesiano, que
que é exatamente o eixo Y. E esse ponto que está apresentado aqui, ó, ele representa exatamente a origem, que é o ponto de coordenada 0, 0. Então, por isso que eu disse para vocês que é importante a gente tentar perceber que essa trajetória do balanço aqui, ó, essa trajetória do balanço aqui representa parte de uma circunferência. O que é que seria interessante nessa questão? A gente deduzir primeiro a equação da circunferência. Alexandre, eu não lembro lá na geometria analítica como é que é o modelo da equação da circunferência. Galera, super tranquilo, porque circunferência é um elemento da geometria analítica que é muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar do que reta. Então, vou começar essa questão aqui com uma primeira observação. Vou colocar aqui a observação 1. A gente vai deduzir a equação da circunferência. A gente vai deduzir uma fórmula, Alexandre? Vai, porque ela é super simples. Como é que a gente deduz a equação de uma circunferência? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar uma circunferência e vou jogar aqui, galerinha, o nosso plano cartesiano, tá certo? Eu estou colocando a circunferência no primeiro quadrante só para a visualização de vocês ficar mais agradável. Mas se eu colocar a circunferência em qualquer outra posição, não vai fazer diferença nenhuma o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam só o que é que a gente faz. Esse aqui é o nosso eixo X, esse aqui ó, é o nosso eixo Y, e eu vou fazer o seguinte, vou marcar esse ponto que representa o centro da circunferência. Eu não sei as coordenadas do centro, então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui a projeção para o eixo X, vou fazer aqui a projeção para o eixo Y, eu vou chamar isso aqui de XC e vou chamar isso aqui de YC. É a posição do centro na reta X e a posição do centro na reta Y. E eu vou marcar um ponto sobre a circunferência. Suponha que a gente marque aqui um ponto que eu vou chamar de ponto P, que é um ponto da circunferência. Esse ponto aqui, ó, quando a gente fizer a projeção para cá, e quando a gente fizer a projeção para cá, isso aqui é o valor do X, isso aqui é o valor do Y do ponto. Bem, o que é que eu vou fazer mais? Eu vou ligar, galera, esses dois pontos, ó. Quando a gente liga esses dois pontos, o que é que isso aqui representa? Isso aqui representa o raio da circunferência. Isso aqui é a medida do raio da circunferência. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse segmentozinho que é horizontal, eu vou simplesmente prolongar o segmento horizontal. E o que é que eu queria destacar com vocês? Eu queria destacar, galerinha, esse triângulozinho que está aqui, ó. Esse triângulozinho que está aqui, que é um triângulo retângulo. Gente, deduzir a equação da circunferência nada mais é do que você fazer a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, se você chegar para mim e disser assim, Alexandre, eu não sei decorar da equação da circunferência. Galera, não saber a equação da circunferência significa dizer, Alexandre, eu não sei a aplicação do teorema de Pitágoras. E eu tenho certeza que todo mundo sabe fazer isso. Então, ó, se desliga dessa história de decorar algumas fórmulas, porque lá na hora da prova você consegue deduzir de boa. Lógico, algumas que são importantes a gente consegue fazer isso. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Está aqui a nossa hipotenusa, isso aqui é a medida de um cateto, isso aqui é a medida de outro cateto. Gente, quanto é que mede esse cateto aqui, ó? Eu vou fazer uma experiência numérica, tá? Suponha que aqui seja 7 e aqui seja 10. Se aqui fosse 7 e aqui fosse 10, essa medida aqui seria quanto? 3 unidades. Mas como é que a gente está chegando nessa conclusão? Eu estou chegando que aqui são 3 unidades porque eu fiz 10 menos 7. Tá, mas eu não preciso de valores numéricos. A gente consegue deduzir a partir dessas informações que eu tenho. Se aqui é XC e aqui é X, essa medida aqui, ó, ela representa X menos XC. E essa outra medida aqui, ó, é a diferença daqui para cá, que a gente chama de Y menos YC. E aí? Aí eu vou aplicar agora o teorema de Pitágoras. Como é que a gente aplica o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é assim, né? Ó, um cateto ao quadrado mais um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Eu estou enunciando o teorema de Pitágoras, só que eu estou enunciando de trás para frente. Normalmente o teorema de Pitágoras a gente coloca o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Eu estou falando aqui do teorema de Pitágoras, só que eu estou escrevendo no sentido contrário. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Quem são os catetos? Um cateto é x menos xc ao quadrado, o outro cateto é y menos yc ao quadrado, e a hipotenusa seria r elevado ao quadrado. Pessoal, essa expressão que a gente acabou de deduzir aqui, isso aqui a gente chama de equação da circunferência.
Essa é a chamada equação reduzida da circunferência, que nada mais é do que uma aplicação imediata, do que uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Alexandre, essa questão que a gente vai resolver tem a ver com isso? Tem, porque eu disse para vocês o seguinte: se a criança tivesse força suficiente, né, para dar uma volta completa, por conta desse ponto que está aqui, ó, que é o nosso ponto de apoio, né? Se a criança tivesse condição de dar uma volta completa, essa volta completa ia perfazer exatamente uma circunferência. Mas pelo que o texto diz, a criança está no balanço e ela faz somente esse movimento. Então, esse movimento aqui é parte da circunferência? Sim, é parte da circunferência. Que características essa circunferência tem? Nós sabemos o centro da circunferência, que é o ponto de coordenada 0, 0. E eu sei também o raio da circunferência, que mede quanto? 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressãozinha que está aqui e vou fazer uma adaptação. Essa expressão é a equação da circunferência. A adaptação que eu vou fazer é, quando a gente compara essa equação da circunferência com o meu desenho, eu sei que a origem é o ponto 0, 0, né, que no caso é o centro da circunferência, e o raio é 2. Então, o centro da circunferência, que é o XC e o YC, é o ponto de coordenada 0, 0, e o raio da circunferência, 2 unidades. Então, se a gente for substituir, aqui vai ficar assim, ó, x menos 0 ao quadrado. Isso aqui sobra apenas isso, ó, x elevado ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Isso aqui é simplesmente y elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Quanto é que é 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 4. Alexandre, mas não tem na resposta nenhuma expressão desse jeito que está aqui. Tudo bem. Mas vocês estão vendo que na resposta, em todos os itens, está aparecendo f de x? Em todos os itens da resposta, aparece a expressão f de x. Tá, vamos voltar. F de x é sinônimo de quem numa função? F de x não é sinônimo de y? Então, essa expressãozinha que aparece bem aqui, ó, que eu estou escrevendo como y, eu podia muito bem escrever assim, ó, x ao quadrado mais f de x, isso aqui tudo elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 4. Eu estou usando agora a minha linguagem de função. O y, que é a imagem, a gente pode chamar também de f de x. Então ficou x ao quadrado. No lugar desse y é sinônimo quando se trata de função. E a questão pede, a curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Então, na linguagem da função, o y é a mesma coisa que f de x. X ao quadrado mais f de x ao quadrado igual a 4. Sobra então que o f de x elevado ao quadrado vai ser igual a 4 menos x elevado ao quadrado. Então, o nosso f de x vai ser mais ou menos, eu vou tirar a raiz, ó, por conta disso aqui, mais ou menos a raiz quadrada de quanto? De 4 menos x ao quadrado, né? Então, nós temos aqui, galerinha, duas opções, ó. Eu tenho a opção f de x igual a mais raiz de 4 menos x ao quadrado, ou então eu tenho a opção f de x igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Alexandre, quando a gente olha para as alternativas, né? Na alternativa da letra E e na alternativa da letra D, a gente tem essas duas opções, ó. Na letra D tem o menos raiz de 4 menos x ao quadrado. E na letra E tem raiz de 4 menos x ao quadrado. Como é que eu vou saber, gente, qual desses dois resultados a gente vai encontrar? Agora é um detalhe importantíssimo. Vou voltar lá para o gráfico, tá? Vou voltar lá para o gráfico, só um minutinho, e vamos fazer o seguinte, vamos lá. Quando a gente olha aqui para o gráfico, olha só o que é que está acontecendo. Essa parte aqui da trajetória, essa aqui da parte da trajetória, que tem a ver com o nosso y, ela está localizada, pessoal, toda abaixo da origem. Lembrando que abaixo da origem, todos os valores que a gente atribui ao y são valores negativos, né? Abaixo da origem, todos os valores que a gente atribui ao y são valores negativos. Significa dizer o quê? Que se você quiser pegar, por exemplo, um ponto qualquer dessa trajetória,
Ah, vou pegar esse ponto da trajetória. Se você for calcular o valor do y, vai ser negativo. Eu vou pegar outro ponto da trajetória, o valor do y é negativo. Eu vou pegar outro ponto da trajetória, vou calcular o valor do y é negativo. Então, para essa trajetória que está aqui, todos os valores do y são negativos. Então, quando a gente olha para as alternativas, eu preciso da alternativa em que o meu y sempre vai ser negativo. Então, a resposta final da questão seria essa aqui, ó. Isso aqui a gente elimina e fica somente com essa parte onde o nosso y vai ser negativo. Com isso, a alternativa correta da primeira questão, gente, letra D de dado. Então, primeira questão, letra D de dado. Tranquilo? Beleza essa questão aí? Massa. Vamos para a próxima, tá? Eu vou dar uma apagada aqui na lousa. Se vocês quiserem copiar alguma coisa, ó, dá uma visão geral aí, certo? Eu vou apagar para que a gente consiga resolver a nossa próxima questão. Quem precisar faz um print da tela, tá? Resolução bem detalhada, tá? Para vocês. Vou apagar para a gente fazer a nossa próxima questão, questão de número 2. Uma outra questão que trata também do tema de geometria analítica, tá? Só que essa próxima questão, o que a gente vai tratar não é mais equação de circunferência. A gente vai trabalhar agora a parte de equação de reta e um pouquinho também da parte de distância entre dois pontos no plano. Então vamos acompanhar a leitura da questão. Vamos acompanhar aqui a leitura da questão para a gente ver como é que seria a nossa resolução. Vamos lá. Gente, acompanha aqui comigo a leitura da segunda, ó. A segunda questão, o enunciado diz o seguinte: um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguintes, esse bairro localiza-se no segundo quadrante, tá? E as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Bem, aí você tem aqui um plano cartesiano desenhado bonitinho e você tem uma reta. Vamos já entender o que é que essa reta significa. O texto diz assim mais, ó. A reta de equação y igual a x mais 4, que é exatamente a reta que está aparecendo aqui no gráfico. Então, a reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, de coordenadas menos 5 e 5, vejam que esse ponto P não está marcado. Então, no ponto P de coordenadas menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação de metrô, de modo que a sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 quilômetros. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto de coordenadas. Aí eu quero saber que ponto é esse. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para começar aqui a nossa questão, gente, eu vou começar desenhando esse plano cartesiano, tá? Então nós temos aqui um eixo Y, nós temos aqui um outro eixo que é o eixo X, tá? E nós temos aqui uma reta que passa pelo ponto de coordenadas menos 4 e 4. Então nós temos aqui uma reta. Esse ponto bem aqui, ó, ele está indicado, é menos 4, e esse ponto aqui também está indicado, esse ponto aqui é o ponto 4. E aqui nós temos uma reta, a gente poderia até tentar deduzir a equação da reta, só que o enunciado da questão já foi bastante camarada, tá já dando esse resultado. A equação da reta é assim, ó, y igual a x mais 4, y igual a x mais 4, tá? Bem, isso aqui representa o quê? Isso aqui representa, pessoal, a linha de um metrô. Isso representa a linha de um metrô. E o enunciado diz que a população desse bairro pediu o seguinte, que fosse colocada uma estação no metrô que não estivesse a mais de 5 quilômetros de distância de um hospital. Alexandre, onde é que está localizado esse hospital? Pelo que o texto está dizendo, o hospital está localizado no ponto de coordenadas menos 5 e 5. Então, vamos marcar bem aqui, ó. Isso aqui é menos 4. Então, o menos 5 está mais para cá, ó. Aqui está o menos 5, aqui está o 4.
eu vou colocar o 5 mais aqui em cima. Se eu fizer a projeção dos pontos, eu posso dizer que bem aqui nós temos o ponto de coordenadas menos 5 e 5, que é exatamente a posição do hospital. Então acompanha comigo. Aqui nós temos uma linha de metrô e a população pediu que nessa linha de metrô se colocasse uma estação. Eu não sei se eu vou colocar uma estação aqui, se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui. A estação tem que estar sobre essa linha, tá? Só que tem um pedido. Qual é o pedido? É que essa estação não estivesse a mais de 5 quilômetros de distância desse ponto que representa o hospital. E aí o comitê que está organizando isso aqui diz o seguinte, olha, essa solicitação que vocês estão fazendo, ela já está atendida, porque foi projetado, né, foi previsto a construção de uma estação no ponto. Agora presta atenção que eu vou trabalhar com vocês aqui algumas coisas. As opções são essas aqui, ó. Opção A, nós temos um ponto que tem coordenadas menos 5 e 0, né? Opção B, nós temos um ponto de coordenadas menos 2 e 1. Opção C, tem o ponto de coordenadas. Aliás, o ponto B é o ponto de coordenadas menos 3 e 1, ponto B. O ponto C é o ponto de coordenadas menos 2 e 1. O ponto D é o ponto que tem coordenadas 0 e 4. E o ponto E, ele é o ponto que tem coordenadas 2 e 6. Tudo bem? Tá. Aí olha só o que é que a gente vai fazer. Às vezes a gente tem que ter algumas sacadas na hora da prova para não perder muito tempo. Galera, essas alternativas aqui são alternativas que, pelo que o texto está dizendo, elas representam algum ponto da trajetória onde a gente vai marcar exatamente a estação do trem. Tá? Então, esses pontos aqui representam possíveis pontos da trajetória do metrô, onde a gente vai colocar exatamente uma estação. Agora, vejam só, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte, será que realmente qualquer um desses pontos aqui pode ser solução? Primeiro, pessoal, esses pontos aqui, eles precisam necessariamente fazer parte dessa trajetória. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar, exatamente para não fazer um cálculo desnecessário, é, será que esses pontos aqui, eles fazem parte da trajetória? Ou seja, eu quero saber o seguinte, será que esses pontos aqui, eles pertencem à reta de equação y igual a x mais 4? Como é que eu vou saber se pertence ou não pertence? É só você substituir. Isso aqui é o valor do x, isso aqui é o valor do y. Então, ó, o ponto de coordenadas menos 5 e 0 diz o seguinte, que quando x for igual a menos 5, o y vai ser igual a 0. Só que se você fizer essa conta aqui, ó, menos 5 mais 4, isso não dá 0. Então, o que é que eu posso dizer? Que esse ponto não pertence à trajetória. Então, já sei que essa alternativa aqui, ó, não pode ser a alternativa verdadeira. Porque esse ponto aqui, pessoal, ele nem está na trajetória do metrô. Né? Alexandre, mas a gente não podia colocar essa resposta aqui, mas como é que eu vou colocar essa resposta se esse ponto precisa representar uma parada, precisa representar uma estação do metrô? Então, para representar uma estação, tem que fazer parte da trajetória, né? Eu não posso colocar uma estação aqui se o trem não passa por aqui. Por onde é que o trem passa? O trem passa, o metrô passa por aqui, ó. Então, primeiro preciso saber se esses pontos fazem parte da trajetória. Fiz o primeiro teste e vi que deu errado. E o segundo teste, será que dá certo? Vamos ver. Será que esse ponto aqui pertence a y igual a x mais 4? Está aqui o valor do x, está aqui o valor do y. A questão está dizendo o seguinte, quando o x for igual a menos 3, o y vai ser igual a 1. Quando o x for menos 3, o y vai ser igual a 1. Menos 3 mais 4 dá 1? Dá. Então é possível, eu não estou dizendo que a resposta é essa, mas é possível que a resposta seja essa, porque esse ponto aqui faz parte da trajetória. Será que esse ponto faz parte da trajetória? Será que esse ponto pertence ao y igual a x mais 4? Vamos ver aqui o valor do x e o valor do y. No lugar do x, eu vou colocar menos 2 e no lugar do y eu vou colocar 1. Só que se você fizer menos 2 mais 4, menos 2 mais 4 não dá 1. Então esse ponto aqui ele não pertence à trajetória. Então essa alternativa aqui automaticamente é uma alternativa falsa. Não pode ser a letra A e não pode ser a letra C. Vamos ver a letra D. Será que esse ponto pertence ao y igual a x mais 4?
Está aqui o valor do x, está aqui o valor do y, né? Então vamos lá, no lugar do x eu vou botar 0, no lugar do y eu vou botar 4. 0 mais 4 dá 4? Perfeito. Então essa alternativa aqui pode ser. E essa outra alternativa aqui, vamos ver. Será que esse ponto aqui pertence ao y igual a x mais 4? Está aqui o valor do x, está aqui o valor do y. No lugar do y eu vou botar 6, no lugar do x eu vou botar 2, 2 mais 4 dá 6, verdade. Então essa alternativa aqui pode ser verdadeira. Então significa dizer que através de um cálculo bem elementar, a gente já conseguiu eliminar duas alternativas. Já sei que não vai ser a letra A e já sei também que não vai ser a letra C. Beleza. E agora, Alexandre, eu quero saber o seguinte. Todos esses pontos aqui, ó, o ponto B, o ponto D e o ponto E, todos esses pontos fazem parte da trajetória. Ok, já consegui responder uma parte da questão. Agora eu preciso de uma outra parte. Qual é? O enunciado da questão está dizendo que a posição que essa estação vai ficar não pode ficar mais de 5 quilômetros de distância desse ponto aqui que é o hospital. Então o que a gente podia fazer? Tem dois recursos. Existe um recurso que seria você usar a fórmula da distância entre dois pontos. Você vai calcular a distância desse ponto para esse, calcula a distância desse ponto para esse e a distância desse ponto para esse, ou simplesmente, se você disser assim, Alexandre, eu não sei, eu esqueci como é que é a fórmula da distância. Tem outra alternativa? Tem. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui alguns itens. Vamos testar o item B. Para testar o item B, eu vou fazer o seguinte, ó, acompanha aqui comigo. Para testar o item B, está aqui o eixo X e o eixo Y. Nós sabemos que o hospital está localizado no ponto de coordenadas menos 5 e 5. Então, vou colocar bem aqui, gente, onde é que está localizado o ponto de coordenadas menos 5 e 5, tá? Onde é que está aqui, ó, o ponto de coordenadas menos 5 e 5. A letra B diz que a alternativa é o ponto menos 3 e 1. Vamos marcar o ponto de coordenadas menos 3 e 1. O ponto menos 3 está mais ou menos para cá, o ponto 1 está para cá. Ó. Então está aqui o ponto, né? Está aqui um ponto de coordenadas menos 3 e 1. O que é que eu preciso? Eu preciso que essa distância aqui, ó, essa distância não pode ser maior do que 5 quilômetros. Como é que eu vou fazer para calcular essa distância? É só aplicar o teorema de Pitágoras. Essa distância aqui, ó, eu vou chamar de D. Você consegue fechar esse triângulozinho bem aqui, ó, que é um triângulo retângulo, e dá para perceber de forma bem tranquila o seguinte, que esse cateto aqui, ó, é a distância do menos 5 para o menos 3. São 2 unidades. E esse outro cateto aqui é a distância do 1 para o 5. Então, essa aqui são 4 unidades. Como é que a gente aplica o teorema de Pitágoras? A gente aplica assim, né? Ó, hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vai sobrar, então, que a distância ao quadrado vai ser 16 mais 4. 16 mais 4 vai dar 20. Então, essa distância aqui vai ser raiz de 20. Precisa saber quanto é que é raiz de 20? Não. Mas você garante que esse número aqui, ó, raiz de 20, é menor do que 5. Alexandre, por que raiz de 20 é menor do que 5? Porque se aqui fosse 25, a raiz de 25 dava exatamente igual a 5. Aqui tem raiz de 20, então o resultado que é menor do que 5. Então já sei que a alternativa correta vai ser essa aqui. Mas só para garantir que as outras estão erradas, Alexandre, de novo, por que tu já sabe que a resposta é essa aqui? Porque esse ponto aqui, ele pertence à trajetória e a distância desse ponto para o hospital é menor do que 5, que é o que a questão pede. Eu quero uma distância que seja exatamente menor do que 5, tá? Então já sei que é a letra B. Mas eu vou fazer aqui com vocês só mais um item, só para vocês verem que não tem muito trabalho para calcular. Nessa letra D, ó, vamos imaginar assim, ó, tá aqui a minha situação, tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y. Vou marcar de novo o ponto de coordenadas menos 5 e 5. O ponto de coordenadas menos 5 e 5 é esse aqui, ó, que é exatamente a posição do hospital, né? Tá aqui o ponto P de coordenadas menos 5 e 5. A letra D sugere como resposta o ponto de coordenadas 0,4. Onde é o 0,4? O 0,4 é 0 na reta X e 4 na reta Y. 0 na reta X e 4 na reta Y.
Então, o ponto que eu quero marcar é esse aqui, ó. O que é que eu preciso provar? Eu preciso provar que essa distância que está aqui, ó, eu preciso provar que essa distância que está aqui é uma distância que é maior do que 5. Porque se for maior do que 5, esse item aqui está errado, né? Já provei que esse aqui está o correto. Alexandre, como é que a gente faz essa aqui, ó? Desenha de novo aqui, ó, o triângulo retângulo. Isso aqui é a distância. O que é que eu posso dizer? Que esse cateto aqui mede 1 unidade e esse cateto aqui mede 5 unidades. Ah, Alexandre, eu já sei. Vamos aplicar agora o teorema de Pitágoras. Não precisa aplicar Pitágoras. Por quê? Porque a gente está vendo, pessoal, a gente já sabe que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo sempre. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Como esse cateto é 5, eu já sei que a hipotenusa vai dar mais do que 5. Se eu já sei que dá mais do que 5, não interessa quanto vai dar. Porque o enunciado da questão diz que a distância tem que ser menor do que 5. Então já sei que esse item aqui é um item que está falso, que eu vou eliminar. Do mesmo jeito que se você for fazer para o item E, você vai chegar exatamente à mesma conclusão. Então a gente pode usar uma fórmula para calcular distância? Pode. Eu posso usar a fórmula para calcular. Vou colocar aqui uma observação, embora não haja necessidade, mas é o seguinte, essa fórmulazinha aqui, ó, distância ao quadrado é o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Isso aqui é a fórmula que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, dado um ponto A, dado um ponto B, com coordenadas x e y para cada um deles, a gente pode aplicar essa fórmula aqui, ó. O que é o ΔX? Vamos lembrar. O ΔX é o x do ponto A menos o x do ponto B. O que é o ΔY? A variação. É o y do ponto A menos o y do ponto B. Então, se a gente aplicar a fórmula da distância, a gente também consegue chegar na resposta. Só estou mostrando para vocês que não há necessidade de você decorar isso, né? Porque com um pouquinho de bom senso, com esse recurso gráfico, botem uma coisa na cabeça de vocês, pessoal, que é decisiva. Questões de geometria plana, questões de geometria espacial, questões de geometria analítica, o recurso gráfico é importantíssimo. Às vezes, a gente não precisa fazer uma conta só por causa de um desenho que a gente faz. Né? Então, se você consegue entender a localização desses pontos no plano cartesiano, tem muita coisa que você evita fazer. Assim, o segundo passo que eu dei a mais aqui foi uma aplicação do teorema de Pitágoras. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, é super simples, tá? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a alternativa final da questão seria a alternativa da letra B. Então, resposta da segunda questão, letra B de bola. Beleza? Vamos lá. Então, dá uma geral aí nessa questão. Para quem quiser fazer um print, dá uma geral, que eu vou apagar para a gente conseguir resolver o nosso próximo item, tá? Vamos lá, gente. Pagando a questão de número 2, vamos agora para a nossa terceira questão. A terceira questão é uma questão que a gente consegue fazer de forma bem rápida. É uma questão que trata do termo análise de gráficos. Eu não preciso fazer nenhum cálculo para resolver a questão. E o interessante, gente, é que esse tipo de questão sempre está presente na prova do Enem. As questões que a gente trata de questão de inferência são questões onde a gente simplesmente conclui alguma coisa a partir de informações que a gente encontra em gráficos ou tabelas, tá? Então vamos aqui para a nossa terceira questão, tá? Queria que vocês acompanhassem aqui junto comigo. Vamos lá. A nossa terceira questão eu vou ler e vou resolver aqui junto com vocês. Acompanha aqui, ó. Na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo da força em Newton em função do deslocamento x
da ponta da agulha em milímetro, durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade da penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Tá? Só uma observação aqui, gente. Quando o texto diz assim, ó, que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência daquele ponto. Então, quanto mais resistente for o tecido, mais força ele tem que fazer para a agulha conseguir penetrar, né? Então, ele vai fazer mais força em tecidos que são mais resistentes. Ele vai fazer menos força em tecidos que são menos resistentes. E aí você tem um gráfico, ó. Olha só o que é que esse gráfico representa aqui, ó. Nesse eixo vertical aqui, você tem a força que está aplicada, né? E nesse eixo horizontal aqui, você tem a quantidade de milímetros que a agulha está entrando na pele da pessoa. Então, vejam só. Aqui, ó, começou do 0 e foi até um pouco depois do 30, né? Que é o ponto I. À medida em que a agulha vai entrando, ó, você vai vendo que, às vezes, o médico vai fazendo mais força e, às vezes, ele diminui a força, né? Aí a pergunta da questão é a seguinte: com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. A maior resistência à força aplicada observa-se ao longo de que segmento? Então vejam só como é simples. O que é que eu disse para vocês? Que quanto mais resistente for o tecido, mais força ele tem que aplicar. Quando a gente analisa o gráfico, é muito fácil ver que à medida em que o gráfico vai subindo, gente, a força vai aumentando, né? Então me diga o seguinte: em que momentos o médico anestesista precisou fazer mais força? Quando ele fez mais força, é porque o tecido era mais resistente. Quando é que ele conseguiu? Quando é que ele fez mais força? Nesse ponto B, onde ele fez mais força, ó, 12 newtons, e nesse segmento GH, né? Ele também aplicou uma força de 12 newtons. Só que a pergunta da questão é a seguinte, ó: com base nas informações, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Só existem duas posições onde a força aplicada foi a maior possível. A força foi maior no ponto B, que foi 12 newtons, e no segmento GH. Como a pergunta da questão é, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento, então o segmento tem que ser o segmento GH. Ou vai ser o ponto B ou o segmento GH. Como ele falou, ao longo do segmento, então tem que ser o segmento GH. Com isso, a alternativa da questão seria a letra D de dado. Somente isso. Resposta da questão é o segmento GH, tá? Letra D de dado. Tranquilo, bem simples. Show? Vamos para a próxima. Galera, próxima questão aqui, questão de número 4. Uma questãozinha que trata de desigualdade, que trata de inequações. Eu vou ler aqui com vocês, depois a gente vai preparar as informações lá na lousa. Questão 4 diz o seguinte, pessoal. Uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo da produção de cada unidade é 42 centavos. O custo da produção por unidade, 42 centavos. E são comercializados em pacotes de 400 chaveiros, que são vendidos por R$ 280, no caso o pacote, né? Além disso, a empresa tem um custo mensal fixo de R$ 12.800, que não depende do número de chaveiros produzidos. Então tem custo com energia, tem custo com água, tem custo com funcionário, então tem um custo fixo independente da produção. O custo é R$ 12.800. Aí a pergunta da questão é a seguinte: qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser produzidos mensalmente para que essa empresa não tenha prejuízo no mês? Para que ela não tenha prejuízo. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui comigo, tá? Galerinha, questão de número 4 agora, ó. Questão de número 4. Vamos aqui para algumas informações. Primeira informação extremamente relevante. O enunciado disse que o custo de produção de cada unidade é 42 centavos. Então vamos colocar assim, ó. Custo por unidade, né? O custo por unidade é exatamente de 42 centavos.
O enunciado diz também, pessoal, que são comercializados, esses chaveiros são comercializados em pacotes de 400 chaveiros. Então, preste bem atenção aqui, ó. Quando você produz um chaveiro, o teu custo por unidade é de 42 centavos. Agora eu quero saber qual vai ser o custo quando a gente produzir 400 unidades. Por que isso aqui, Alexandre? Porque o enunciado da questão está dizendo que essa empresa vai vender um pacote de chaveiros. E esse pacote de chaveiros vai ser vendido por um determinado valor. Tudo bem, eu vou vender por um valor, mas eu vou ter também um custo de produção. O enunciado diz que por unidade, cada chaveiro custa 42 centavos. Se a gente for produzir 400 chaveiros, quanto a gente vai ter de custo? Eu vou ter, então, 400 vezes 0,42. Aí vai ficar assim, ó. Esses dois zeros, a gente elimina essa vírgula, vem para cá duas casas, né? Fica 4 vezes 42. 4 vezes 42 vai dar 168. Então, para produzir uma unidade, você gasta 42 centavos. Para produzir 400 unidades, lembrando que essas 400 unidades aqui, isso aqui corresponde exatamente a um pacote. Então, para produzir um pacote, você gasta exatamente R$ 168. Só que o texto diz o seguinte, que esse pacote é vendido por R$ 280. Então, vamos colocar assim, ó, preço de venda. Preço de venda de quê? De um pacote. Você vende um pacote exatamente por R$ 280. Então, vejam, você vende um pacote por 280, mas para produzir esse pacote de chaveiros, você gasta R$ 168. Então, vejam que é vantagem porque você tem lucro, né? O valor que você vende é maior do que o custo. Então, vamos colocar essa informação aqui, ó. Eu quero saber quanto é que é o lucro por pacote. Qual é o lucro por pacote? Eu vou pegar R$ 280 e vou subtrair de 168. 280 menos 168, isso aqui vai dar um lucro exatamente de R$ 112. Então, isso aqui é o lucro que a gente tem, R$ 112 é o lucro que a gente tem, pessoal, exatamente por pacote, né? Para cada um dos pacotes, a gente tem esse lucro de R$ 112. Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é a seguinte, sabendo que existe um custo fixo de 12.800, então nós temos aqui, ó, um custo, colocar aqui, ó, nós temos um custo fixo, esse custo fixo é de R$ 18.800. A pergunta da questão é, eu quero saber o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos para que essa empresa não tenha prejuízo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu quero determinar qual é o número de pacotes que vão ser vendidos. Qual é a quantidade de pacotes? Eu não sei a quantidade de pacotes. Eu vou chamar de N. Tudo bem? E aí, o nosso próximo passo agora seria fazer o seguinte. Vamos lá. Eu sei que cada pacote que a gente vende dá um lucro de R$ 112, né? Só que eu tenho, pessoal, já uma despesa fixa. R$ 12.800, eu já começo o mês devendo R$ 12.800. Então, vejam, que se por acaso eu vender nesse mês somente um pacote, o meu prejuízo vai ser gigantesco. Porque eu estou vendendo um pacote, eu estou lucrando R$ 112, mas eu tenho uma dívida no começo do mês de R$ 12.800. O que é que a questão pede? Quantos pacotes eu tenho que vender para não ter prejuízo? Quer dizer, pelo menos para empatar. Então vai ficar assim, ó. Eu preciso que 112 vezes P. O que é 112 vezes P? É R$ 112 vezes a quantidade de pacotes que eu tenho que produzir. Isso aqui vai gerar um determinado valor arrecadado, certo? Desse valor arrecadado, eu preciso tirar esses R$ 12.800 que representam o meu custo fixo. Então, quanto mais pacotes de chaveiro eu vender, maior vai ser o meu valor arrecadado, né? Se eu vender um pacote, R$ 112. Se eu vender 2 pacotes, 2 vezes 112. Se eu vender 10 pacotes, 10 vezes 112. Se eu vender N pacotes, aqui é N, né? Se eu vender N pacotes, N vezes 112, tá? Esse valor é suficiente para pagar a dívida? Não sei,
Porque a dívida é de R$ 12.800. Esse é o meu custo fixo. Então, eu vou pegar o valor que eu vou arrecadar, menos o custo fixo. O que é que o enunciado da questão está dizendo? Que eu tenho que vender para não ter prejuízo. Para não ter prejuízo, isso aqui tem que dar exatamente igual a zero, né? Se desse, aliás, para não ter prejuízo, eu posso colocar assim, ó. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Se esse resultado for negativo, eu estou tendo prejuízo. Se o resultado for positivo, eu consegui vender mais, né, do que o que eu estou devendo no começo do mês. Né? É o ideal, que é exatamente para sobrar alguma coisa, para ter o teu lucro. Se por acaso empatar, eu passei o mês todinho trabalhando, simplesmente para pagar o meu custo fixo. O que é que eu quero? Eu quero que a empresa não tenha prejuízo. Então, essa diferença precisa ser maior ou igual a zero. Se for igual a zero, tem prejuízo? Não, também não tem lucro, né? Mas não pode ter prejuízo. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui vai sobrar, então, que 112N tem que ser maior ou igual a 12.800. Esse N precisa ser maior ou igual a 12.800 dividido por 112. Quando você fizer essa conta aqui, ó, 12.800 dividido por 112, isso aqui vai dar 114,29. Mas você não consegue vender 114,29 pacotes. Ou você vende um pacote inteiro ou você não vende, né? Então, a nossa resposta final aqui é que a gente precisa vender no mínimo 115 pacotes, né? A quantidade de pacotes tem que ser maior do que 114,29. Maior do que 114,29 tem que ser no mínimo 115 pacotes. Alternativa correta, 115. Alternativa final, letra E. Então, quarta questão, alternativa, letra E. Beleza, gente? Tranquilo essa aí? Ok para vocês? Bora mais? Vamos lá, dá uma geral para a gente ir para a próxima. Faz o print aí das anotações, vamos para a nossa próxima questão, tá? Bora lá. Gente, próxima questão é uma questão que trata de produtos notáveis, fatoração, né? Produtos notáveis e fatoração, basicamente. É uma questão que é bem elementar, uma questão que é bem simples. Não dá para errar uma questão dessa, gente, na prova. Não dá para errar uma questão dessa na prova. Então vamos acompanhar aqui para ver como é que a gente faz, tá? Questãozinha de número 5. Bem, questão 5, o texto diz o seguinte, vamos lá. Um forro retangular de um tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, né? Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que ela vai encolher após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento e Y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos X, que multiplica 3 menos X. Nem precisava disso que a gente conseguia deduzir. Isso aqui é a área do forro depois que ele foi lavado. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem vai ser dada por qual expressão? Então é o seguinte, vejam só. Nós temos aqui, pessoal, um forro que tem formato retangular, né? Esse forro aqui, as medidas, 5 de comprimento por 3 de largura. Então você tem aqui, ó, 5 de comprimento por 3 de largura. Só que o texto diz que quando você lava, existe uma perda, né? Existe uma perda, certo? E você tem isso aqui, ó. Você tem essas informações. Essa medida daqui para cá é uma medida X, essa medida daqui para cá foi informado é uma medida Y, certo? E essa expressãozinha bem aqui, ó, representa para a gente o que a gente vai ter do forro depois da lavagem. Porque é o seguinte, ó, é 5 por 3. Aí o enunciado da questão diz que o forro vai encolher. Ele encolhe X, ó, ele encolhe X no comprimento, então ele encolheu X no comprimento,
e na largura ele encolheu y. Então ficou aqui, ó. Isso aqui é o que a gente tem, vamos colocar aqui, ó, depois da lavagem, certo? Depois da lavagem, certo? Aí a pergunta da questão é o seguinte, nessas condições, a área perdida do forro, tá? Como é que a gente vai fazer para determinar a área perdida? Vamos começar aqui, ó. Primeiro eu quero que você me diga qual é a área inicial do forro. Essa área inicial é muito simples. A área inicial seria 5 por 3. Se não lavar, a área é 3 vezes 5, que vai dar 15, né? Aqui não tem, deixa eu ver aqui, se ele dá unidade. Ontem ele não dá unidade aqui, isso é metro, mas isso aqui também não vai fazer diferença nenhuma. A área inicial é essa aqui. Eu quero que você me diga agora qual vai ser a área final. O próprio texto diz que a área final, depois de ser lavada, vai ser representada por essa expressão aqui, ó. 5 menos x vezes 3 menos y. Isso aqui é a informação da questão, né? Que a área final é 5 menos x vezes 3 menos y. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, pessoal, a propriedade distributiva, ó. 5 vezes 3 vai dar 15, 5 vezes menos y vai dar menos 5y. Nessa outra aqui, ó, menos x vezes 3 vai dar menos 3x, e menos x vezes menos y vai dar mais xy. Vejam que não tem mais como reduzir. Eu vou guardar isso aqui. Vamos agora, então, para a resposta final. O que é que eu quero? Eu quero saber a área do forro que a gente perdeu. Como é que eu vou saber a área perdida? É a diferença entre o inicial e o final. Então, eu vou pegar a área inicial, que é 15, e vou subtrair da área final, que é essa aqui, ó, 15 menos 5y menos 3x mais xy. Aí vai sobrar aqui, ó, 15, troca o sinal de todo mundo, ó, menos 15 mais 5y mais 3x menos xy. Esse mais 15 menos 15 vai embora, vai sobrar então 5y mais 3 vezes x menos x vezes y. Essa é a minha expressão final. Essa expressão final corresponde ao item 5y mais 3x menos xy. Então, quinta questão, item E. Tranquilo, gente? Essa moleza total, né? Essa bem simples. Tranquilo? Então, dá uma copiada aí, para a gente ir para a próxima. Show. Vamos aqui fazer agora a nossa questão de número 6. Vou fazer aqui no cantinho, ó, porque ela é bastante simples. Questão de número 6, o enunciado diz assim, gente. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da sua altura D, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. E aí, pessoal, nós temos aqui um desenho. Esse desenho aqui não vai facilitar, né, em nada a resolução. E a pergunta da questão é o seguinte. A expressão que traduz a resistência S da viga de madeira. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira. Bem, quais são as informações da questão? Primeira informação. O enunciado da questão está dizendo, pessoal, que essa resistência que eu chamei de S é diretamente proporcional à largura que a gente chamou de B. Isso está escrito na questão, ó, que a resistência da viga em forma de paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura. Então, vamos colocar assim, ó, a resistência é diretamente proporcional à largura que a gente chamou de B. O enunciado diz que essa mesma resistência também é diretamente proporcional ao quadrado da altura, que é o D. Então, essa mesma resistência também é proporcional ao quadrado da altura. D é o quadrado. E essa mesma resistência é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes,
que coincide com o comprimento. Então, essa resistência é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Alexandre está dizendo que é inversamente proporcional, tá? O que é inversamente proporcional? Significa ser proporcional ao inverso do número. Então, quando o texto diz que essa resistência é inversamente proporcional ao quadrado da distância, significa dizer que essa vírgula é proporcional ao inverso do quadrado da distância. E aí a pergunta da questão é a seguinte: usou a constante K e eu quero determinar qual é o valor do S. Então essa aqui é super de boa. Como é que eu vou fazer para determinar esse S que está aqui? Vamos lá. Se esse S é diretamente proporcional ao B, diretamente proporcional ao D ao quadrado e inversamente proporcional a esse D ao quadrado aqui, aliás, aqui é X, né? Ó. Aqui não é D não, aqui ele chamou de X, tá? Só voltar aqui um pouquinho, ele chamou de X, ó. X é exatamente o comprimento. Aí eu quero saber qual dessas expressões a gente tem como verdadeira. Então, como é que a gente vai fazer? Pessoal, toda vez que a gente quiser calcular qualquer coisa que seja proporcional, sempre tem que ter a nossa constante, né? A principal relação de proporcionalidade é que quando você tem valores que são proporcionais, o resultado da divisão entre eles sempre é constante. Então, qualquer questão que você for resolver, que falar de diretamente proporcional, de inversamente proporcional, tem que ter necessariamente essa constante que está aqui. Então, essa resistência vai ser a constante, vai ser diretamente proporcional ao B, vai ser diretamente proporcional ao D ao quadrado e vai ser proporcional ao inverso desse x. Então, aqui vai ser x elevado ao quadrado. Então, a expressão que a gente está procurando é exatamente essa que está aqui, ó. A expressão que a gente está procurando é essa. K vezes B vezes D ao quadrado sobre x ao quadrado. Desse jeito, a alternativa final seria a letra A. Ó. K vezes B, D ao quadrado, x ao quadrado. A alternativa final, letra A.